Oiê, mais um vídeo de lettering começando por aqui. Já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Vamos lá, gente, vou começar a fazer esse lettering. Dois recados, duas coisas. Primeiro, fiz uma enquete lá no meu Instagram para escolher qual seria a paleta de cores que eu vou usar nessa arte. Vocês votaram, a paleta vencedora vai ser usada aqui nesse desenho. Daqui a pouco vocês já vão ver quais cores que são. Se você participou da enquete, você já sabe, né? E agora, a segunda coisa é que eu fiz também uma votação para escolher se eu ia fazer um desenho nesse meu caderno aqui, que é tamanho A4, ou se eu ia usar o meu caderno da minha loja, que é tamanho menor, que é tamanho A5, que é o que eu uso mais. Mas o A4 venceu por poucas diferenças de voto, então eu fiz já o desenho, né, o rascunho da minha arte aqui na folha A4, tá? Então, essa arte é uma arte bem colaborativa, eu acho super legal fazer essas coisas, né? Vocês votarem qual vai ser o tema, qual vai ser as cores, qual vai ser o tamanho, enfim. Então eu sempre faço esse tipo de coisa lá no meu Instagram, se você ainda não me segue, me siga por lá. Bom, deixa eu avisar vocês uma coisa, esse caderno que eu tô usando aqui é um caderno que eu já tenho há algum tempo, que eu fiz algumas artes de Natal, de Ano Novo, esse lettering eu acho que eu fiz aqui no canal, eu não me lembro, se foi só lá no Instagram, esse eu fiz vídeo aqui, enfim, é um caderno que eu tenho usado bastante, só que assim, né, essas canetas que às vezes eu uso, esses marcadores que são à base de álcool, eles passam pro outro lado por causa do tipo do papel, né? Então ele fica bem marcado aqui, tá? E aí para não atrapalhar a visualização, eu vou tampar com essa pasta aqui, tá? Vou deixar essa pasta aqui tampando, porque desenhar com um caderno assim, né, a brochura dobrada, que eu acho muito desconfortável. Então eu vou deixar essa pasta aqui tampando esse lado da folha, para não ficar um negócio aqui atrapalhando a gente, para vocês realmente prestarem atenção e terem um foco na arte que eu vou fazer aqui. Essa arte eu já deixei um rascunho pré-feito aqui, mas eu ainda vou mexer um pouco nesse desenho, tá? Porque eu quero dar algumas dicas pra vocês e tudo mais. Então, é uma frase que eu escolhi da música Wonderwall, do Oasis, que é uma banda que eu amo. Não sei se eu já falei aqui pra vocês, mas música é um negócio muito importante pra mim. Eu não vivo sem música, eu ouço música todos os dias. E eu tô assistindo agora The O.C. de novo, que é uma série que eu adorava quando eu era adolescente, tem na Globoplay. Então, eu tô reassistindo todas as temporadas de The O.C., e as músicas do Oasis fazem muito parte da trilha sonora da série, né? Essa daqui, Wonderwall, Champagne Supernova e várias outras. Então, eu tô bem viciada em The O.C., bem viciada em Oasis, por isso que eu escolhi fazer essa frase aqui, tá? Então, eu quis fazer as primeiras palavras da frase, que são and after all, que são palavras que não são assim tão importantes na frase, né? You are my Wonderwall. Então, Wonderwall é a palavra mais importante aqui, por isso que eu desenhei ela bem grande aqui, dividi até em duas linhas, né? Wonderwall é uma palavra única, mas eu separei Wonderwall embaixo. Aqui eu fiz um desenho da faixa, dessa faixa que não é uma faixa simétrica. Então, eu desenhei uma linha ondulada aqui na parte de baixo, daí eu fiz outra linha paralela, né, com a mesma curvatura, tá vendo que elas são, ó, paralelas? Para conseguir fazer esse desenho da faixa, desenhei aqui as duas dobrinhas e saiu essas duas pontas. Aqui, eu fiz uma letra cursiva, né, desenhada, ou seja, não vou usar brush pen, então eu já desenhei aqui as duas espessuras. Já ensinei a fazer esse tipo de letra várias vezes aqui no canal, vou até caçar algum vídeo antigo que eu tenha, ensinando a fazer essa letra e vou deixar aqui embaixo linkado para vocês. Bom, e aí aqui nessa palavra de baixo, né, nessas duas palavras, eu quero fazer essa letra que ela tem um contraste, tá vendo? Então assim, um lado da letra tem um traço fino e o outro lado tem o traço grosso. Mas o meu rascunho, como eu falei, eu já deixei ele meio que pronto, mas ele ainda tá bem bagunçadão. Então o que eu vou fazer agora? Vou dar uma limpada nesse rascunho, vou acertar alguns detalhes, né, alguns ângulos, para deixar realmente o desenho das letras bem certinho, para eu conseguir finalizar depois esse lettering com caneta nanquim. Eu vou usar caneta nanquim marrom, já vou mostrar pra vocês. Eu acho que eu nunca usei caneta nanquim marrom aqui no canal, mas eu quero, né, fugir um pouco do óbvio. E vou usar também lápis de cor na paleta das cores que vocês escolheram. Então agora, de primeira, eu vou parar e olhar o meu lettering, que é uma coisa que eu sempre faço antes de finalizar, né? Será que os ângulos estão legais? Será que essa curvatura aqui, ó, a abertura dela tá boa? Não tá muito forçada? Não tá esquisita, né? Como que eu posso
ir traçando isso para deixar bem suave mesmo esse desenho, né? Principalmente esses swatches aqui das letras. Então eu vou tomar esse cuidado agora, vou desenhando tudo, vou limpando tudo e batendo um papo aqui com vocês enquanto eu faço tudo isso. Eu falei pra vocês, né, que música é uma coisa realmente bem importante pra mim e é muito, assim, a cada dia mais eu percebo o quanto eu não consigo viver sem música, assim. E não sei, ouvir as músicas que eu gosto me dá uma felicidade tão grande, tipo, eu gosto de música triste, né? Em geral eu gosto, tipo, eu sempre fui emo, né, gente? Então, em geral eu sempre gostei de músicas mais tristes, uma história mais densa, o próprio Oasis, né? Não é uma banda muito feliz, assim. Mas não sei, ao mesmo tempo eu sinto muita felicidade, assim. Eu fico muito feliz escutando música, sabe? Então eu quero ver se eu também acabo trazendo isso mais aqui pra vocês, essa influência. Que acho que é uma influência muito boa, é muito positiva. E várias músicas que eu ouço me inspiram mesmo a querer desenhar, né? A querer criar artes inspiradas nessas letras, nessas frases que, sei lá, tem um significado especial. Toda vez, gente, que eu vou, por exemplo, né, desenhei as letras e agora eu tô puxando alguns swatches aqui. Primeiro de tudo, vou até apagar esse aqui da letra N. Primeiro de tudo, dar essa dica aqui pra vocês. Eu desenho a letra normal. Então, né, o N seria assim, né? Se eu fizesse o final dele, faria serifa aqui, pronto, acabou. Depois que a gente coloca esses swatches, tá? Então, eu sempre desenho a letra normal, né? No tamanho, na proporção certa dela, normal. E aí depois que eu vou experimentando e fazendo essas coisas, e aí às vezes eu vejo, né, se funciona, se fica legal, se isso daqui não vai atrapalhar alguma outra palavra, se não vai atrapalhar no entendimento da letra, porque às vezes a gente mexe na construção da letra e acaba transformando a letra em outra letra. E isso atrapalha, né, na interpretação, na leitura mesmo, né, da frase, da palavra. Então, é bom tomar esses cuidados aí para não perder o sentido e não acabar mudando e deformando muito o formato da letra que você está desenhando. Bom, olha como eu dei uma boa limpada e uma organizada no desenho. Então, assim, basicamente o que eu fui fazendo com o próprio lápis foi acertando, né? Porque eu tenho mania de fazer aquele traço que eu vou desenhando assim, e o desenho vai ficando com muitos traços, né? Aquele traço peludo que a gente chama. Alguns professores de desenho até não gostam, enfim, mas eu faço assim, eu desenho assim. Então, o que eu tenho que fazer normalmente, né? Eu vou fazendo um monte de traço peludo e depois eu dou uma limpada no desenho com a borracha, né? Eu vou acertando as linhas, como eu falei, as curvas, vendo se tá tudo ok. Então eu fiz já essa limpeza, digamos assim, aqui, onde eu usei o lápis, a borracha normal e essa borracha caneta mais fininha. Eu sempre deixo, gente, a lista de materiais que eu uso em cada vídeo aqui embaixo, tá? Então se vocês quiserem depois saber e conhecer os materiais que eu uso, eu sempre deixo aqui pra vocês. Agora eu vou usar um outro material que eu uso sempre, quem já assistiu os vídeos aqui já sabe, que é o limpa-tipo, que é essa borrachona molengona aqui. Eu sempre passo o limpa-tipo assim, porque ó, ele dá uma clareada no desenho, tá vendo? Nos meus traços, ó, ele clareia sem apagar completamente. Se eu faço isso com a borracha, não dá, porque a borracha, conforme eu vou passando, ela realmente apaga tudo. E o limpa-tipo não. Então o limpa-tipo ele vai suavizar o traço do grafite, mas ele não vai apagar o meu desenho, as minhas linhas de construção. Eu tô fazendo isso porque eu vou passar a caneta nanquim agora e depois eu vou pintar esse desenho com lápis de cor e eu não quero a marca do grafite aparecendo em tudo, né? Então eu passo limpa-tipo assim e aí pronto, já tá bem mais suave. Agora eu vou pegar a caneta nanquim, que no caso eu vou usar essas daqui, vou deixar nome tudo certinho aqui embaixo pra vocês também. Na cor marrom, eu sempre uso preto, né? Eu acho que eu nunca fiz um desenho aqui no canal com contorno marrom. Então eu tenho uma ponta 01 e uma 05, só tem essas duas pontas, então essa é bem fina e essa é uma ponta média. E aí eu vou usar para contornar tudo agora. Vou começar contornando as linhas principais do desenho com a ponta média, né, que é a 05, e depois alguns detalhes eu vou fazendo com a ponta 01. Essa parte não tem muito segredo. Se você já deixou o seu rascunho bem certinho, né, revisou ele, desenhou os traços das letras, já tudo certinho como tem que ficar, agora é ter calma e paciência e contornar tudo. Tem muita gente que fala pra mim que nessa hora estraga, que na hora que passa a caneta estraga tudo o que fez. Então façam isso com calma, sem pressa, vai desenhando aí por cima das linhas que você fez, porque, né, se já tá tudo certo no rascunho, agora não tem muita preocupação. Então só indo passando a caneta por aí, e aí eu vou mostrando aqui para vocês como que vai ficar.
Bom, gente, eu praticamente contornei a arte inteira com a caneta 05. A Beatriz estava até conversando aqui comigo que no vídeo não dá pra ver tanto que a tinta da caneta é marrom. Deixa eu até tentar dar um zoom maior aqui, ó, com mais detalhe. Presencialmente aqui, né, ao vivo, assim, dá pra ver que é bem marrom mesmo, sabe? Tipo, ela não é tão clara quanto a cor da embalagem. Essa cor aqui da embalagem é um pouco mais clarinha do que a cor da tinta, mas dá pra ver que a caneta é marrom. Talvez no vídeo, não sei se vocês vão conseguir ver tanta diferença assim entre o preto e o marrom. Vou fazer aqui já a assinatura com a caneta mais fininha, que é a 01, para não esquecer. E aí eu vou aproveitar aqui a 01 para fazer alguns detalhes nas letras agora, né? Porque eu fiz o contorno, tá legal assim, não tem problema nenhum em deixar as letras desse jeito que eu fiz, mas é legal colocar mais detalhe também, ajuda a dar mais textura no desenho, mais profundidade, enfim, coisas desse tipo. Então, vou fazer alguns detalhamentos agora, nada muito diferente do que já tá, vão ser coisas mais delicadas, mas que vai fazer um pouco de diferença aqui no desenho. Ai, que lindinho, gente, que tá ficando. Tá super delicado esses traços, né? Esses detalhes que eu fiz aqui com a caneta mais fininha, achei que ficou muito legal. Bom, o que eu fiz até agora, né? Fiz o desenho, contornei com as canetas nanquim, apaguei agora todas as linhas de lápis, não tem mais nada do rascunho a lápis aqui. E chegou a hora de colorir. Eu quero fazer esse desenho aqui com lápis de cor. E aí eu fiz uma votação, né? Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, além das pessoas escolherem o tamanho do desenho, elas escolheram a paleta de cores. Então a paleta escolhida é que eu ia usar tons de amarelo e tons de roxo, que são duas cores que se complementam, né? Amarelo e roxo são cores complementares lá no círculo cromático. Então eu peguei aqui 3 tons de amarelo. Esse amarelo aqui, ele já é um amarelo mais alaranjado, mas eu acho que ele ainda entra assim na categoria amarelo, sabe? Então esse daqui é um pouco mais claro, esse é médio e esse aqui já é um pouquinho indo já para fazer a transição para o laranja. E aí 3 tons de roxo. Esse roxo um pouco mais puxado para o rosa, esse roxo, um tom de roxo médio, e por último esse roxo que já vai estar indo assim para o caminho do azul, tá? Então eu vou fazer um degradê de cores aqui e eu vou aproveitar e explicar para vocês também como pintar com lápis de cor, que pode ser uma coisa meio óbvia, mas tem muita gente que tem dificuldade de fazer uma pintura bonita e uniforme com lápis, tá? Esse lápis que eu tô usando também vou deixar o link dele para vocês aqui, mas é o Gold Faber Aqua da Faber-Castell, ou seja, ele é um lápis de cor aquarelável. Eu gosto muito dos lápis que são aquareláveis, não precisa ser esse, tá? Pode ser aquele Faber-Castell tradicional da caixinha vermelha, sabe? Aquele lá já é ótimo. Esse daqui é melhor ainda, que ele é uma linha um pouco mais profissional. Então assim, eu vou começar com a cor mais clara de todas, que é esse primeiro amarelinho aqui. E aí aqui eu não vou pintar as letras, mas eu vou fazer um leve contorno nesse desenho aqui dessa faixa, tá? Então quando você for pintar com lápis de cor, primeiro você tem que controlar muito a pressão, a força que você faz com a mão, tá? Tem que deixar a mão bem leve mesmo para você ir construindo camadas no seu desenho, caso você queira deixar a pintura mais forte, mais intensa. E aí evitar ficar fazendo aqueles riscos assim, pinceladas, assim, que fica muito marcado. Então você vai fazendo, você pode ir fazendo em formatos de pincelada, mas de um jeito leve. Então ao mesmo tempo que eu vou pincelando, eu também vou pintando meio que em bolinha, não completamente em bolinha, senão o desenho fica todo marcado com bolinhas, né, com traços circulares, mas eu vou pintando de um jeito assim, eu não sei nem explicar, tá, gente, mas tipo, é muito simples, assim, é muito normal. O segredo tá principalmente na força que você faz, né? Ou na falta da força, né? De deixar a mão mais leve e não colocar tanta pressão. Aqui, o que eu quero fazer? Eu quero fazer um contorno que aqui, rente à linha que eu fiz, né, da caneta, vai ser um pouco mais forte mesmo a pintura e depois eu vou soltando a mão, vou deixando ela mais leve para fazer essa pintura, essa cor se dissolver e aí ela vai sumir, fazendo um degradê mesmo aqui com o fundo do papel, tá? Então a ideia é essa. Então eu vou pintando tudo aqui primeiro. Por via das dúvidas, deixa sempre a mão leve. Se precisar, você vai e faz uma segunda camada por cima com um pouquinho mais de força. É muito melhor você fazer assim, aos poucos. Claro, demora mais, dá um pouco mais de trabalho,
mas você não corre o risco de estragar o desenho, porque depois que você pinta com lápis de cor muito forte, essa cor aqui, amarela, é clara. É até fácil depois de dar um truque, de dar uma disfarçada. Mas quando você tá pintando com uma cor muito escura, muito forte, não dá pra desfazer. Se você ficar apagando, passando a borracha aqui ai, nossa, ficou muito forte, deixa eu passar a borracha aqui, ó. Tá vendo? Ela dá uma suavizada. Só que você não pode ficar fazendo isso toda hora. Dependendo da caneta que você usou, vai desbotar até a cor da caneta que você fez no contorno. Então, evita pintar muito forte para você não ter que ficar passando a borracha e com isso, sei lá, não descascar o contorno do seu desenho e não estragar o que você já fez, tá? Então, ó, mão bem levinha, tá vendo? Vou fazendo aqui em todo o contorno agora, principalmente dessa parte de dentro, que eu quero deixar sempre o centro aqui, né, igual eu fiz aqui, um pouco mais leve, um pouco mais clarinho. Bom, gente, o desenho tá ficando assim. Por enquanto eu pintei usando só os tons de amarelo, aqui uma cor só, e aqui eu já fiz uma misturinha, tá vendo? Dá pra ver que tem um tom de amarelo mais claro e aqui já um tom um pouco mais escuro, alaranjado. Então eu fiz uma mistura, né, um degradê de cores. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço isso, tá? Então assim, toda vez que eu vou pintar, fazer um degradê, o grande lance é a transição entre as duas cores, ou até as 3 cores, né, 4, enfim. Pode usar várias cores misturadas. Essa transição ela tem que ficar suave, senão fica com aquela divisão, fica feio, né? Fica muito marcado. Então eu vou fazer aqui agora na letra W e vou mostrar pra vocês como que eu faço isso, tá? Então assim, é muito importante você deixar a mão bem levinha, né? Que é o que eu falei antes lá. Então assim, eu vou começar pintando com esse tom de amarelo aqui primeiro e vou deixar bem leve, bem clarinho mesmo, tá? Aqui na parte de cima eu posso até fazer um pouquinho mais forte. E conforme eu vou chegando aqui no meio da letra, eu vou tirando a mão e deixando mais leve. Porque daí eu venho com a outra cor daqui de baixo, então eu começo sempre bem fraquinho, bem clarinho. E aí os pigmentos, eles vão se misturando, tá? Ainda mais esse tipo de lápis que é aquarelável, ele solta bastante pozinho, né? Bastante pigmento, o que é muito bom, porque daí você consegue misturar. Pego de novo a outra cor e vou passando por cima. Tá? Então são várias camadas, né? Passa um pouco de uma cor, passa outra e vai indo assim até as cores se misturarem de um jeito uniforme, de um jeito legal. Agora eu vou reforçar um pouco mais aqui o roxo aqui embaixo, passando um pouquinho mais pra cá e pronto, ó. Fiz uma transição do roxo pro amarelo bem sutil. E aí eu vou fazendo isso em todas as partes aqui de todas as letras, né? É um pouco trabalhoso, né? Não vou falar que é uma coisa muito rápida de fazer. Se você fizer com pressa, vai ficar mal feito, não vai ficar legal. Então, faz com calma, não tem pressa mesmo. Pintar assim com lápis de cor, sei lá, eu acho tão gostoso. Pra mim é uma terapia, né? E aí você vai fazendo parte por parte agora aqui, né? De todas as letras dessa palavra, para conseguir fazer bem. Eu sempre gosto de começar com a cor que é mais clara primeiro, tá? O tom que é mais claro, que no caso aqui é o amarelo, ao contrário do roxo, ou se eu estivesse fazendo uma mistura de cores da mesma cor, mas em tons diferentes, então, sei lá, né, igual eu fiz aqui em cima, um amarelo mais forte, um amarelo mais claro. Eu sempre começo pelo mais claro, vou depositando o pigmento dele aqui e depois eu pego, né, troco e venho com a cor mais escura para fazer o contrário. Eu acho que funciona melhor. Bom, gente, terminei meu desenho, tá aqui, ó, a música de Oasis que eu amo, com as cores escolhidas. Ficou com um pouco mais de amarelo do que de roxo, né? Não ficou tão balanceado, assim, tão equilibrado, mas gostei bastante. Achei que essa união, principalmente aqui, desse amarelo alaranjado com esse roxo que é mais quente, ficou bem legal, bem bonito. E aí? Vocês gostaram? Deixa eu dar um zoom aqui, ó, pra vocês conseguirem ver melhor os detalhes. E se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. Se você fizer esse desenho também, se vocês quiserem reproduzir aí na casa de vocês, façam. Eu amo quando vocês me mandam lá pelo inbox do Instagram também as artes de vocês. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!